Bom, eu acho que eu nunca tinha imaginado como seria o fim da vida desse personagem. Acho que nenhuma história tinha mostrado isso antes, talvez em algum livro ou algo do tipo. E o filme, A Morte de Robin Hood, ela abandona totalmente a história clássica do personagem, trazendo uma história muito mais sombria, muito mais é, pesada dessa atmosfera que vive o Robin Hood, peso de tudo que ele fez na vida, né? E acho que trazendo um personagem muito mais palpável para a realidade do que a gente via em alguns outros filmes. Nós temos um Robin Hood nesse filme já velho, cansado, ferido, já sem forças para uma grande aventura, sem toda aquela aura que tem sobre esse personagem. Esse filme basicamente deixa tudo isso de lado, né? Trazendo um Robin Hood já que está muito de saco cheio da vida, que quer falecer de alguma forma e que já não se suporta mais, né? Ele já não se aguenta mais, ele já não aguenta todo esse legado que ele tem, que ele mesmo fala que são histórias, né, apenas histórias inventadas, que na verdade ele não era nada disso do que as histórias sobre ele contam, né? E foi isso que eu gostei no filme, eu achei muito legal, muito interessante essa abordagem que teve, porque a gente nunca viu isso em outro filme do Robin Hood, né? A gente tem alguns bons filmes sobre esse personagem. Até então, o meu preferido era aquele com o Russell Crowe. E esse filme aqui, que é do Mark Salzinski, deixa eu confirmar. Michael Sarnowski, que traz o Hugh Jackman como o Robin Hood. Eu gostei bastante da abordagem do filme, e é um filme muito violento, assim, com uma violência bem crua, bem difícil até de ver, sabe? É bem diferente do que os filmes do Robin Hood normalmente. Como eu falei antes, né? Esse filme não trata ele como um herói, mas sim como um anti-herói, talvez até indo para um lado de vilão. E eu achei muito legal essa abordagem que eles tiveram, porque é sempre a mesma história do Robin Hood, né? Sempre aquele cara bondoso, aquele cara que tira do rico e dá para os pobres. E é sempre a mesma coisa, sabe? Nunca muda, né? Muda o ator, muda talvez o ambiente, talvez o filme seja um pouquinho mais violento ou não, mas esse filme jogou tudo isso de lado e trouxe um Robin Hood mais palpável para a realidade, né, de um cara que matou muita gente, que matou mulher, criança, destruiu muitas famílias, e a gente vai ver isso nesse filme, porque parentes ainda dessas pessoas que ele matou ainda vão atrás dele para tentar matar ele, né? É uma das primeiras cenas do filme, a gente já tem esse contexto que é mostrado que ele é uma pessoa odiada, que ele se esconde, sabe, que ele não revela basicamente o próprio nome e eu gostei, particularmente eu gostei bastante. Eu tava esperando até com uma expectativa boa desse filme, ser da 24, né, que sempre traz alguma coisa boa. Ter o Hugh Jackman como personagem principal. Tem até o rapaz do It, nossa, me fugiu o nome dele agora, caramba, que ele é o Little John, né, que foi esse parceiro do Robin Hood nas histórias, que ajudou a fazer todo esse massacre. E e sim, o filme, pra quem tá esperando um filme de ação constante, não vai ter. Sabe, se você tá esperando um filme de Robin Hood como os outros, como eu já falei, não é esse filme. Sabe, ele começa, acho que os primeiros 30 minutos talvez com uma ação maior, primeiro uma hora talvez, acho que até menos. Tem uma ação, é onde tem mais a ação e a violência desse filme, tá mais nisso, tá mais nessa parte, e depois é mais não vou nem dizer desenvolvimento de personagem, porque já é um personagem já desenvolvido, né? Tem ali um relacionamento dele com uma. Acho que ela não chega a ser freira, mas é uma mulher que trata feridos, né? Que fica numa ilha. Tem todo esse relacionamento dele e também com o filho, com a filha do Little John, que é uma criança, né? Que acaba se apegando a ele. Particularmente, eu achei um pouco arrastado. Eu achei que 2 horas para esse filme é muita coisa. Eu acho que poderia ter cortado algumas partes, né? Do Robin Hood, toda a parte dele se curando, né? Porque ele tem nesse início do filme uma batalha onde ele é ferido gravemente e o Little John leva ele para essa ilha e lá você tem toda essa história. Mas eu não vou dar spoiler porque o filme acabou de sair, mas essas partes eu achei um pouquinho arrastado. Tem
alguns pontos interessantes nessa história, de todo o relacionamento dele, de como ele lida com tudo que ele já fez. Eu achei bem legal isso. Como eu já falei, ele fala que essas histórias dele é totalmente bobagem, que ele não gosta, que na verdade ele mesmo se trata como um monstro. Parando para refletir um pouco, eu acho que em nenhum momento ele se arrepende do que ele fez, sabe? Eu acho que não chega a ser o arrependimento que ele tem, mas eu não sei explicar, sabe? Assistindo o filme você vai ter a sua própria opinião sobre isso. Mas eu acho que ele não se arrepende do que ele fez, mas talvez ele seguiria outro rumo, não sei. Porque, pelo menos pra mim, em nenhum momento deu a entender isso, né? Que ele estava arrependido, que ele queria redenção. Eu acho que ele não queria redenção, ele queria apenas morrer no filme. Né? É isso que o filme traz. Ele quer apenas que tudo isso acabe, que esse não arrependimento dele ainda não tira todo o peso que ele carrega do que ele já fez. Porque ele não tem mais uma vida normal, né? De poder viver tranquilamente numa cidade, por exemplo, ele não pode pisar mais, né? Então eu acho que ele quer que tudo isso acabe, né? Ele teve as escolhas dele de matar, de sequestrar, de fazer o que ele bem entendeu. E pra mim, em nenhum momento o filme toca nesse ponto de se arrepender, mas sim de talvez tentar fazer alguma coisa melhor pra compensar isso. Mas em resumo, assim, eu gostei bastante do filme. A fotografia do filme é bem legal, é bem crua, lembra muito. No começo, assim, lembra muito os filmes do Robert Eggers, pelo menos o Homem do Norte lembra um pouquinho, né? É por ser mais ou menos a mesma época, acho que talvez um pouco mais à frente, mas eu gostei bastante. O Hugh Jackman tá muito bem no papel pra mim. E lembra muito o Logan, né? É impressionante como o Hugh Jackman consegue sempre fazer esse personagem que tá cansado, que tá já nas últimas, e o Hugh Jackman sempre se sai bem nisso. Como eu disse, pra mim o filme se estendeu um pouquinho mais do que deveria. Eu acho que 2 horas é bastante tempo pra esse filme. Talvez 1 hora e meia ali teria sido suficiente. Acho que faltou um pouco mais de batalha, né? Apesar desse não ser o foco do filme, mas foi muito bem feitas as batalhas nesse filme. Nossa, é muito legal mesmo. É bem, como eu já disse, é uma violência bem crua, então tem algumas cenas que te dá até agonia de ver. Mas, cara, a minha nota pra esse filme eu acho que é um 8, eu acho que tá de bom tamanho. Eu preciso reassistir o filme, né? Talvez até mude de opinião, até tenha alguma nova opinião. Mas é isso, galera. Assistam o filme, eu recomendo bastante. Eu não sei se lançou no Brasil ainda, mas sabe que a gente sempre dá aquele jeito, né? De ver. Mas assim que lançar, vai no cinema, assista, porque eu acho que vale a pena. É um filme muito bom e traz um outro lado, né, do personagem que a gente nunca vê nos filmes, né? Então é isso, galera. Valeu!